Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu estou aqui como Senai, na verdade eu trabalho no Senai já há 15 anos, no Senai de Blumenau. A minha formação técnica, na verdade, não é bem malharia. Eu me formei em 85 no Senai do Rio de Janeiro, na parte de fiação e tecelagem. Então eu já atuei em todas as áreas da indústria têxtil até hoje. Fiação, tecelagem, malharia e um pouquinho de confecção e química têxtil também, tá? Então, minha formação é fiação e tecelagem no Rio de Janeiro. Eu fiz um superior de tecnologia têxtil no Senai de Blumenau, uma pós em vestuário. E esse é o meu e-mail para quem um dia quiser entrar em contato comigo. Quando eu fui convidado para essa palestra, para a gente discutir sobre a qualidade do algodão, achei muito interessante, porque veio ao encontro de alguns pensamentos que eu já venho há muito tempo defendendo dentro da indústria, que é muito fácil apontar o dedo para o outro, dizer que a culpa não é minha, a culpa é sua. E isso é uma cadeia de interação, inclusive não só produtiva, mas dentro da própria indústria, de um setor para outro. Quando acontece algum problema, o problema não é meu, o problema é teu. E nós temos que chegar a uma conclusão que nós temos que resolver o problema em conjunto, e não eu resolver sozinho, trabalhar sozinho. Então, na realidade, eu não sabia exatamente o que passar para vocês aqui no workshop. Eu preparei um pequeno histórico da evolução da malharia no planeta e trouxe para o mercado de alguma forma. Então, a malharia ela já existe há muito tempo, o processo de fabricar malhas. Porque muitas vezes a gente olha, eu estou vestido com malha, e a gente imagina uma outra maneira o que é malha. Então, eu vou passar um pouquinho para vocês o que é malha, na verdade. Antes da mecanização, a malha era exclusivamente manual, que acredito que todos já conhecem, já viram a mãe, o avô, ou até uma irmã, trabalhando, fazendo um crochêzinho em casa, que é o processo de fazer um tecido de malha. Até aqui, o algodão não era problema. O problema do algodão começou depois da mecanização, que o processo mecanizado de fabricar malha exigiu mais dos fios, exigiu mais das fibras. Então, o processo de mecanização da malharia ele começou em 1589, na Inglaterra, um sacerdote inglês, que inventou a primeira máquina de fazer malha mecanizada, de uma forma mecanizada. Que foi esse pequeno tear que está hoje exposto em Nottingham, no norte da Inglaterra. Então, o que é malha propriamente dita? Porque quando eu olho para um tecido de malha, eu olho o que eu estou vestindo, ou, num determinado ambiente, um tecido, ou um rolo com esse tecido de malha. Mas não imagina o que é o princípio dessa malha, os mecanismos que envolve na fabricação desse produto. Então, malha, se eu for olhar de uma forma bem genérica e tecnicamente, ela nada mais é do que uma laçada. Cada laçada é uma malha. Então, várias laçadas interlaçando entre si vai formando esses tecidos de malhas de uma forma conjunta. A formação da malha no tear, ela é feita, tipo assim, o tear que é o mais comum que a gente utiliza no nosso dia a dia, com algumas exceções, que depois a gente vai ver que é outro tipo de malharia, que é a malharia circular, que é o grande consumidor, na verdade, dos fios de algodão, no país e no mundo, não só no Brasil. Então, é uma máquina formada por vários alimentadores, vários fios que entram e formam de uma forma em tubo, a malha. E esse tubo ele é feito de uma forma em espiral, tipo mola. O problema todo está aí, mola. Quando eu trabalho com fibra natural, que é o algodão, a parte principal dela é segurar essa mola de uma forma estável.
né, para que eu tenha uma camisa de formato normal. Né. Então, existem dois processos de tecimento no planeta, que é o processo de malha por trama, né, que o nome trama vem devido à parte da tecelagem plana, né, que eu insiro a trama no processo malharia de urdume e trama, e malharia por urdume, que ele é feito no processo no sentido do comprimento do fio. Né. A diferença é que a gente pode ver no mercado, que malha por trama eu consigo, por exemplo, desmalhar, né, no final, eu posso desmanchar ela. A malha por urdume eu não consigo desmanchar, então é feito mais, principalmente uma malha esportiva, tênis e assim por diante, que é onde eu não posso ter desmalhamento, né, no processo de confecção. Né? E toda malha, um negócio engraçado é que ela é uma parte complexa, mas ela é feita apenas com 3 tipos de entrelaçamento, que é a gente chama de malha, fangue e o flutua. Né? O tece é uma meia malha, que é o mais comum, aquelas camisetas de meia malha que a gente vê no nosso dia a dia, pijamas e assim por diante, né? Que é a malha comum, a malha base. Né? O elemento fangue, na verdade, é um ponto carregado. É muito visto em piquês, ou incorporado, por exemplo, no moletom, né, que faz a parte da felpa interna. E o flutua, ou não tece, que é a parte do fio que não tece, ele fica flutuando. Uma malha bem comum é o moletom. Quando a gente compra um moletom que está felpado na parte interna, ele tem esses flutuas. Né? Então, as condições necessárias para um bom tecimento, né, desse fio que a gente fabrica, para que lá no processo de fabricação da malha, eu possa executar e que o tear, a produtividade dessa máquina, ela seja eficiente. Né? Então, a primeira coisa, um detalhe até, que tipo assim, ó, algumas qualidades do fio que eu preciso para a malharia, ele é diferente, muitas vezes, da qualidade do fio que eu preciso para fazer um tecido plano. Né? Ele inverte a ordem de importância, na verdade. Né? Por exemplo, uniformidade ele é importante para o tecido plano também, mas para a malharia ele é fundamental, essa uniformidade do fio. Por quê? Aquele processo de evolução, de fazer as laçadas, ele aparece muito mais quando eu tenho um defeito, tipo um ponto grosso ou um ponto fino, porque a quantidade de fio absorvida naquela laçada é muito maior, por exemplo, do que num tecido plano, né? Que ele faz o entrelaçamento. Então, a uniformidade é o ponto fundamental hoje para se produzir um bom tecido de malha sem ter problema de qualidade, né? Aparentemente. O segundo é a flexibilidade. Um fio sem flexibilidade na malharia, eu não consigo tecer. Ele tem que ser flexível para formar as laçadas, diferente do processo de tecimento, né, de tecelagem plana, que ele só flutua. Faz o entrelaçamento de uma forma tipo tela, né? Então, é super importante, né? Só que tem um detalhe, né? Quando eu aumento a flexibilidade, eu diminuo a parte fraca do fio, porque para mim aumentar a flexibilidade, eu tenho que diminuir a torção no processo de fiação. Né? E os menos importantes, elasticidade. Quando a gente fala elasticidade, mas a fibra do algodão não é elástica. Ele tem uma certa elasticidade, mas não é tão relevante, tipo assim, não é a elasticidade do fio que vai fazer a elasticidade do produto. Né? E por último, é a resistência. Não quer dizer que eu posso botar um fio super fraco na malharia, que ele vai tecer e que não vai haver problema. Por quê? A resistência também está ligada à resistência do tecido, o processo de fabricação na malharia, no processo de máquina. Se tiver baixa resistência, ele também vai haver muita ruptura do fio. Né? Os sistemas de formação da malha, né? Que a gente chama de monofrontura, quando faz meia malha, moletom e piquê, né? É um processo que exige... Por que a gente fala que a flexibilidade aqui, pessoal? Quando eu faço isso aqui, ó, que eu faço a laçada, eu estou fazendo voltinhas no fio. Então, se eu não tenho uma boa flexibilidade e uma boa uniformidade nesse fio, eu também não vou ter uma boa qualidade do meu produto final. Né? Olhando uma máquina de malharia, dessa forma que ele entra na máquina de malharia, né? Os fios. Então, são vários alimentadores, que a gente chama, né? Que entram formando a malha. Quanto mais alimentadores, maior a produtividade da máquina, mas, em consequência, tem outros fatores que diminuem essa vantagem, também assim como no algodão. Né? O processo, a parte de alimentação positiva. Então, quando eu falo que ele não precisa ter tanta resistência, porque eu tenho um mecanismo no maquinário que ele traz o fio desde a embalagem do fio, que seja ele de forma de cone ou de queijo ou bobina,
e que ele tira essas tensões e entrega para as agulhas, né, fazer a laçada de uma forma constante. Aqui uma foto de uma tecelagem de malhas, né, aqui inclusive a foto, né, para tirar foto, foi feita uma limpeza, mas a tecelagem de malha normalmente ela não está assim limpa, tá? Normalmente ela tem muita poeira e constante limpeza, né, porque realmente o fio ele forma muita penugem, né, no processo. E o sistema de formação dupla frontura, que são as ribanas e os interlocks, né, as ribanas que é para fazer essa parte de acabamento, de produto, blusas femininas e assim por diante. Aqui o fio, a máquina exige um pouco mais do fio em relação a uma máquina monofrontura, né, em termos de qualidade. Que é esse processo, é uma máquina fechada, né? E as variáveis que provocam pelo fio. Mistura de fios. Essa mistura de fios, às vezes a gente diz, não, parei, mas a mistura de fios é provocado lá no processo, ou o operador. Muitas vezes sai de fiação, né, a mistura desses fios, a mistura de lotes de fio, de misturas lá na fiação. As variáveis de fibras misturadas, que muitas vezes, por exemplo, a quantidade, compra um determinado fornecedor, fibras muito curtas, que provocam uma alta quantidade de penugem e de fibra solta no ambiente. A não uniformidade do fio, que isso aí é, né, você não consegue fazer igual um fio elétrico, né, um fio de metal. A deformação do fio durante o processo de tecimento, por exemplo, o esticamento desse fio, que diminui um pouco a resistência dele. Característica inadequada da embalagem, muitas vezes o pessoal compra a embalagem que é para produzir em cone, vem em queijo, vem em bobina, e o equipamento, ou o tear, ele não está adequado para receber esse tipo de embalagem. Fio inadequadamente lubrificado. Fio de algodão, na fiação, ele é lubrificado com parafina, né? E cada fiação faz, muitas vezes, uma formulação dessa parafina. E, dependendo da formulação, ele também pode aumentar a parte de sujeira do fio, de penugens, né, no processo de tecimento, ou diminuir esse processo. Fios contaminados, né, que já foi até uma repetição de alguns colegas anteriores. Fio fraco ou irregular, alto ou baixo nível de torção. Quando eu trabalho em malharia, pessoal, com alto nível de torção, eu tenho um efeito rabo de porco, né? Ou seja, o fio ele enrola, como é um processo que ele trabalha com fio solto, esse fio se enrola e ele entra duplamente na malha, né? E quando eu trabalho com fio de baixa torção, acarreta o rompimento desse fio no processo de tecimento. Formação de penugem, né, que é por causa de fibras curtas, e que isso é uma condição. Em alguns casos, alguns processos de tinturaria e acabamento, alguns fabricantes, né, eles têm um processo de chamuscagem, de pré-preparação à tinturaria, que amenizam o problema de penugens. E o peeling ou bolinhas, né, que muitas vezes misturada essa fibra do algodão com a fibra do poliéster, você embaixo do braço, no meio das pernas e assim por diante, enche o teu tecido com bolinhas, né, indesejáveis. Então as perspectivas aí que eu penso assim para o futuro, né, eu não sei. O problema nosso é isso aqui, ó, é com o advento das máquinas super finas e finas. O que é fina? Ou seja, quanto mais fina é a máquina, ele vai exigir um fio cada vez mais fino, né? Consequentemente, ele vai exigir também da fabricação, da produção da fibra mais fina para poder produzir fios mais finos, né? Que hoje é muito utilizado o algodão egípcio para poder trabalhar nesse tipo de máquina, né? Que muitas vezes o algodão nacional não consegue esse grau de finura do fio, né? Então, eu preciso de fios mais finos, mais uniforme, mais flexível e com boa resistência para suportar, principalmente, as altas velocidades dos novos equipamentos, né? Hoje, na última Febratex que teve em Blumenau, tinha tear circular trabalhando a 55 rotações, que há 20 anos atrás era impensável uma coisa dessa, mas já existe no mercado. Então, para trabalhar numa velocidade dessa, eu preciso realmente de matéria-prima de excelente qualidade, né? Um ou outro, precisamos sim, todos, né? Aquilo que o meu pensamento é buscar e desenvolver, né, novas tecnologias de produção, tanto de algodão quanto na indústria têxtil, né, para que a gente consiga atender essas demandas, porque, como já falou o meu colega, a moda ela é muito exigente, né? Cada
O que no passado era 2 coleções por ano, hoje é 5, 6 coleções por ano, né? Todo mês tem que estar botando coisas novas no mercado. E a moda exige muito de nós, que somos desenvolvedores também de malha, de tecido, né? Em consequente, isso é uma cadeia, né? A cadeia têxtil. Ela não é só o pessoal que faz a malha, não é só o pessoal da tinturaria, mas é o pessoal que planta o algodão, é o pessoal que processa o algodão, é o pessoal que produz a malha, é o pessoal que acaba a malha. É uma cadeia de interações, né? Então, os desafios nossos, né, principalmente para a malha, é pressionados pela moda, constantes tecidos, cada vez mais leve, com brilho e com caimento. Assim como o colega da Santista falou, fino, tecidos finos. O mercado busca muito tecidos finos. E o que se faz hoje no processo de tecimento de malha? Eu não tenho fio de algodão para fazer um tecido tão fino. Eu tenho que partir para o sintético. Poliéster, poliamida, para poder atender uma demanda de mercado, né? Que seria muito mais vantajoso fazer, por exemplo, com algodão, esse tipo de tecido. E isso é uma exigência que vai crescer ao longo do tempo. Então, nós precisamos também nos preparar para isso.